Oi gente, amigos e amigas, elucidações mais uma vez. Hoje a nossa entrevistada é a professora Sandra Diniz. É pela terceira vez que ela vem falar com a gente e um tema muito importante. Olha o tema: a reencarnação, evolução espiritual. É o tema de hoje para a gente compreender, entender, e vai ser muito importante para o nosso progresso espiritual. Professora Sandra, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Esse tema eu escolhi porque eu considero que sejam talvez os dois pilares da doutrina espírita: a pluralidade das existências e a evolução dos espíritos. É muito difícil alguém entender a evolução espiritual que existiria sem a reencarnação, porque uma vida só não é suficiente para o espírito atingir os seus objetivos. E é interessante que essa questão da pluralidade das existências e da reencarnação é tratada no Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, e é muito interessante porque toda vez que eu leio o Livro dos Espíritos, eu penso se os espíritos não ficavam irritados com a picuinha de Kardec, porque Kardec ia nos detalhes perguntando. E ele, a primeira pergunta do capítulo 6, ele diz: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E o espírito responde: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, o melhor modo de nós entendermos o planejamento das reencarnações é fazer uma analogia com a escola. A criança nasce inocente, pura, embora já com algumas tendências que ela traz do passado, e ela tem uma vida escolar pela frente: o jardim, a aprendizagem da alfabetização, depois ela vai aumentando, faz o curso fundamental, depois o ensino médio, depois presta o vestibular, faz a faculdade. Então, em termos infinitos, em termos da nossa evolução milenar, isso ocorre também com os espíritos. Então vamos pensar, a criança que está no jardim, se ela for lá só para brigar com os coleguinhas, não quiser fazer nada, não realizar as tarefas, ela vai se dar mal no final do ano. Só que no jardim não se reprova a criança, mas quando ela vai começar a aprender a ler, tem aquele menino que aprende rapidinho, 2 meses ele está lendo tudo, e tem aquele menino que não sai, não consegue atribuir um sentido ao som. A mesma coisa a matemática e as outras ciências. Agora, todos os espíritos têm que passar por essa grande escola do infinito. E uma das perguntas interessantes de Kardec é se o espírito teria que viver em todos os mundos antes de evoluir. Não necessariamente. Ele pode, desde os jardins da infância espiritual até a faculdade, ser um aluno que faz o máximo e aprende o máximo. Outra coisa importante para nós pensarmos é que a Terra, ela é uma mistura de escola e de cadeia. E é interessante porque ela mostra a enorme bondade de Deus, porque é uma cadeia linda. Quando a gente assiste um filme, um documentário de natureza, a gente vê a suprema beleza que existe na Terra. E muitas pessoas não presenciam isso, não dão valor a isso, porque estão correndo demais atrás das ilusões terrenas. Mas o certo é que todas as pessoas só seguirão o seu aprendizado se reencarnarem. Uma coisa interessante é a gente pensar por que nós estamos vivendo um momento espiritual de tanta violência. Há muitos anos a gente não ouvia falar de pai estuprando filha, de mãe estuprando filho. A gente não ouvia falar de filhos, nenéns espancados até a morte. Então, o que é que está acontecendo? É que a Terra está passando pelo período que já foi avisado há tanto tempo,
essa transformação de mundo de provas e de expiações em mundo de regeneração. Mas não é assim, dormiu hoje provas e expiações, acordou amanhã regeneração. Na natureza e na vida espiritual, tudo segue um plano, um projeto com etapas. E nessa etapa final da Terra como planeta de provas e de expiações, foi dada a espíritos que estavam há séculos no mundo espiritual inferior, se recusando a reencarnar. E foi dada a eles a chance de tentar pela última vez, é a última tentativa aqui na Terra. Os que já estão desencarnando, eles já não voltam mais para cá. Eles continuarão a sua evolução em outros mundos. Então esses espíritos que portavam todos os maus hábitos, todas as violências, toda a rebeldia, vieram, mas é engraçado que eles vieram juntos e criaram um problema muito sério. Hoje a criminalidade é assustadora, inclusive a criminalidade com jovens da classe média por causa das drogas. Então é isso que nós vamos tentar explicar hoje, que esse processo de evolução espiritual é muito similar ao de uma escola. Nós teremos que passar por todos os estágios até libertar-nos dessa dor. E aí pensa bem, às vezes a gente encontra um médium e ele fala assim pra gente: nossa, você viveu no Egito. O Egito foi 5.000 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos, 7.000 anos. E essa pessoa às vezes não melhorou quase nada. Por quê? Porque nessa jornada do espírito há várias etapas que não são cumpridas. Além dele não cumprir as provas a que veio, ele ainda comete outras faltas que trazem para ele mais problema. Então, Kardec é bem... Quando ele fala, mas a alma consegue evoluir sem reencarnar? Não. Para ela evoluir, ela tem que passar por todas essas etapas reencarnatórias. E aí você pensa, mas o que adianta? A gente não lembra do que era na outra encarnação? Realmente a gente não lembra, mas a gente traz no espírito a lei de Deus, que é a consciência. Quando a gente faz uma coisa errada e muito errada, a gente sabe que fez. Eu gostaria de começar a nossa conversa com uma passagem que está em Marcos 19, mas ela também está em Mateus e também está em João. Eu só não sei Lucas, eu não consegui achar. É o pai que chega perto de Jesus e fala: Senhor, ajuda o meu filho que é dominado por um demônio. Esse demônio muitas vezes o joga na terra, no fogo, e muitas vezes o joga na água, tentando exterminá-los. E se podes fazer alguma coisa, ajuda o meu filho. E aí é interessante as horas que Jesus apela, né? Jesus fala para ele: se posso, tudo é possível àquele que crê. E aí o homem responde a nossa fala para Jesus. Toda vez a gente chega do lado de lá: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Tem em Lucas, não, em Mateus: Senhor, eu creio, fortalece a minha fé. Então, e é interessante que agora na internet eles têm umas manias de pôr versões novas da Bíblia e que acabam perdendo aquele sentido bonito. Por exemplo, na Bíblia online, ele fala, não fala em demônio, ele fala que o filho tem ataques epiléticos. Mas naquela época ninguém sabia o que era epilepsia. Então achava-se que o espírito obsidiado, como nós o conhecemos, ele era endemoniado. Lembrando que demônio significa, na verdade, espírito, mas na nossa crença ocidental, o demônio é um ser oposto de anjo. Agora pensem bem, aí Jesus ainda fala mais bravo ainda: ó geração incrédula e perversa, até quando vos ajudarei?
Então, naquele momento, o menino, o espírito foi dominado, foi mandado embora e o rapaz sarou na mesma hora. Ora, por que uma criança seria atormentada por um demônio desde pequena? Certamente porque ela tinha ligações espirituais com esse espírito. Provavelmente o atormentava desde que ele era pequeno. Agora, o que significa jogar alguém no fogo e jogar alguém na água? Não por outro motivo a ideia de que o inferno seria de fogo. O que seria o fogo? O que representa o fogo na Bíblia? Representa o sacrifício, a purificação, o sofrimento. E o pior de todos os fogos que nos queimam, o remorso. E a água? A água já significa a reencarnação, a vida. Não existe vida sem água. Então, pode-se traduzir que esse espírito que perseguia esse menino já vinha fazendo isso há muitas vidas. Por isso, chegou o momento de ele falar com quem manda. E aí ele foi com quem tem a autoridade, que é o Cristo. E Jesus o curou na mesma hora. Não temos notícia dele depois disso. Talvez porque a intenção do evangelista era deixar claro que tudo é possível àquele que tem fé. Outra passagem maravilhosa para o nosso pensamento de hoje é a conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um homem, um fariseu. E ele começou a conversar com Jesus e Jesus falou com ele: em verdade te digo que ninguém alcançará a glória se não nascer de novo. Aí Nicodemos assustou. Mas só que ele falou: mas peraí, como assim? Aí Jesus fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não atingirá o reino dos céus. Nascer da água nós já percebemos. Aí o Nicodemos resolve fazer uma gracinha e fala: mas como assim? Eu vou entrar de novo no corpo da minha mãe para renascer? Aí Jesus fala: poxa, o senhor entende da lei? Eu estou falando das coisas da terra e não consegue entender? Repito, aquele que não nascer da água e do Espírito não atingirá o reino dos céus. Ora, por essa fala de Jesus a gente percebe que não adianta só reencarnar. Quantas pessoas existem que perdem reencarnações uma atrás da outra? Pessoas fúteis, que continuam fúteis e que desencarnam fúteis e voltam para o umbral. Então não basta nascer da água. É necessário que esse nascimento da água, que é a reencarnação, seja também um nascimento do Espírito. Eu brinco muito com meus companheiros e eu falo assim: olha, quando a gente desencarnar, não vai ser pedido uma carteirinha para nós. Qual carteirinha que você tem aí? Da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, do Centro Espírita? Ninguém vai perguntar isso. O que vai nos perguntar é: em que a sua crença te fez melhor? Se a religião vem de religare, que é o ato de se ligar o homem ao mundo espiritual, em que essa tua crença te ajudou? Não adianta a gente chegar lá e falar: eu fiz não sei quantas sopas, eu distribuí roupas, eu dei passe em hospitais. Tá bom, mas em que tudo isso te fez melhor? E o mais engraçado é que à medida que a gente amadurece, a gente vai vendo os defeitos da gente com mais clareza. E muitas vezes a gente fala: será que dá tempo de eu resolver até o fim dessa encarnação? Nós só vamos saber quando chegarmos lá. Nós queremos pedir você que nos acompanha, para você, companheiro e companheira, ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré. A Clínica Jesus Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. São 2 unidades e você pode ser um doador. Faça uma visita ou pode também ligar e fazer suas doações. Nós buscaremos em sua casa. Telefone 3235
3129-3235-8010. Aguardamos você. Professora Sandra, a reencarnação. Por que muitas pessoas com dificuldade em entender e compreender a reencarnação? É engraçado, porque eu nasci no lar espírita. Então, para mim, a reencarnação é uma coisa tão óbvia. Aí eu vejo a dificuldade que as pessoas têm. Primeiro, por uma tradição cristã que não fala disso, fala de ressurreição, mas não de reencarnação. Segundo, porque acho que essa pessoa pensa assim, nossa, antigamente ela podia cometer um pecado grave, confessava, era perdoado pelo padre, estava prontinha para o paraíso. Para a gente aceitar a reencarnação, nós temos que aceitar a lei de causa e efeito, que tudo aquilo que nós fazemos contra o nosso próximo volta para nós. E que não seria possível em uma só vida nós resgatarmos todos os nossos enganos, todos os nossos erros. Veja o que eu falei, às vezes uma pessoa viveu no Egito Antigo, então ela passou pelo Egito, pela Mesopotâmia, pela era cristã, Idade Média, Idade Moderna, hoje, e ela mudou muito pouco. Porque é necessário que nós entendamos que as nossas reencarnações são planejadas de acordo com as nossas necessidades. É interessante que nós vamos ter provas na Terra que vão auferir se nós realmente aprendemos da encarnação passada para agora. Então, aquela pessoa que teve muito dinheiro e usou mal o dinheiro, para ela mesma vai pedir, ou alguém vai pedir por ela, para ela vir uma pessoa que passe necessidades, que tenha que trabalhar muito para ganhar um dinheiro. E à medida que o espírito vai apresentando evolução, então essa parte já está boa. Ele voltará numa outra encarnação, digamos, para dominar o orgulho. E assim por diante. Cada um de nós, e o Emmanuel tem uma mensagem muito bonita sobre isso, ele fala que uma jornada de 100 metros de corrida, você pode cair no último minuto. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Quando fala que a Terra é um planeta de provas e de expiações, nós temos que entender essas duas coisas. O que são provas? O que a gente cobra de um aluno na escola, na prova da escola? Aquilo que foi ensinado. Nós vamos ver se ele conseguiu realmente aprender, se ele conseguiu transferir aquele aprendizado para a vida dele, então aí ele passa pela prova, tira 10, opa, estou livre desse. A mesma coisa a encarnação. Às vezes nós temos um plano reencarnatório para purgarmos um pecado, uma tendência ruim do nosso espírito. Então, às vezes a gente vai viver, igual a minha, estou com 72, para algumas provas pontuais. Por isso, como nós não sabemos, graças a Deus, aquilo que nós fomos, nós temos que vigiar a gente mesmo, olhar bem para a gente mesmo e falar, opa, isso é difícil para mim. Então vamos tentar trabalhar essa parte. E é por isso que às vezes as pessoas não aceitam. É muita ingenuidade achar que do berço ao túmulo ocorra toda a evolução de um espírito. É impossível. Mesmo quem já é muito evoluído sente que tem que estudar mais. Nós vamos começar a receber agora os espíritos de luz, Emmanuel, André Luiz, juntamente com os músicos. Eu achei muito interessante isso. Já pensou um Beethoven reencarnado e indo assistir um show de funk? Então aí a gente vai ver que coisa mais difícil. Então agora existem também as encarnações em que a gente veio para ensinar. A gente já passou por aquilo, então a gente veio para testemunhar que aquilo é importante. É interessante, uma história bonita da literatura católica, que é a história de São Sebastião. São Sebastião era um jovem, muito doce, e ele era cristão, foi condenado à morte por flechas. Todas as imagens que tem dele é o São Sebastião com o coração cravado de flechas. Aí o Gilberto Gil fez uma música sobre isso, que chama Sebastião.
Aí ele fala, cada flecha do teu peito é uma rua do Rio, é um bairro do Rio de Janeiro. E é lindíssima essa música em que eles estavam muito bem inspirados. Então São Sebastião veio para dar um exemplo que vai ser retomado talvez agora, em 2000, quando o Gilberto Gil fez essa música. É claro que antes ele inspirou muitas pessoas. Professora, essa dificuldade em compreender vai de quê? Do amadurecimento do senso moral? Do que é? Olha, vai da história pregressa desse espírito, né, que o tipo de história da religião que ele teve, porque nós já fomos de todas as religiões. Então, à medida que o espírito amadurece, algumas perguntas começam a colocar. Por que uma criança sofre? Por que uma criança nasce sem cérebro? Eu estava dando um curso sobre TDAH e uma das dificuldades intelectuais é a síndrome alcoólica fetal. A criança, a mãe bebe durante a gravidez, isso lesa completamente o espírito, a criança nasce completamente deficiente e vive no máximo até 15 anos. Quando a gente pensa que nós mães, toda vez que nosso filho sofre, a gente já falou, meu Deus, é culpa minha, imagina você ter um filho completamente deficiente porque você bebeu na gravidez. É algo muito doído para o espírito. Qual provavelmente vai ser a volta desse espírito? Ele vai nascer para trabalhar com pessoas alcoólatras, para perceber. Primeiro ele percebeu pela dor, mas ainda não aprendeu. Então ele vai voltar para isso. Vem a maturidade do espírito, vem o tipo de provas a que ele foi submetido. Então, por exemplo, os mais difíceis, né? À toa que Jesus falou, bem-aventurados os simples. Os mais difíceis de entender isso são os cientistas, aqueles que são muito evoluídos, os inventores, porque pensar que você pode voltar numa encarnação, num corpo aleijado, numa provação tão grande, vamos pensar o que acontece nessa guerra agora de Israel e o Hamas. Cultura, a visão que eles têm da mulher, que é tão horrorosa. Por quê? Porque eles vêm de séculos e séculos e séculos de tradição, assim como a tradição cristã ocidental. Nós já viemos durante as cruzadas, já viemos durante a oposição entre catolicismo e protestantismo. O pior, talvez já tenhamos sido até espíritas e usado mal o espiritismo. Então são coisas, à medida que o espírito vai evoluindo, por exemplo, as coisas vão se tornando menos estranhas para ele. Ele fala assim, eu já vivi isso, só pode ser. E é interessante que quando você está com um amigo que não acredita em reencarnação e que está passando por problemas, ele fala, Deus não existe. Como é que Deus existe? Deixa eu passar por isso. É porque Deus existe que você está passando só por isso. Porque agora vem a frase importante de hoje. Nós só passaremos por provas e expiações à medida que pudermos responder a esse tipo de atividade. O que quer dizer isso? Não se obriga o espírito a voltar e você vai voltar e vai ser padre e vai ajudar. Isso não se obriga o espírito. Diz a ele, você vai voltar nessa condição e caberá a você caminhar para frente. Não vai reincidir em pecados antigos, não vai esquecer aquilo com que você se comprometeu. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, vai tendo outras encarnações, ele vai desenvolvendo novas realidades, novos entendimentos, vai se tornando mais humilde. É tão bonito a gente pensar que o Dr. Bezerra de Menezes, de vez em quando, assume a postura de um preto velho e atende como um preto velho. É muito bonito isso.
Por exemplo, ele tem mais luz do que os espíritos de Uberlândia todos juntos. Ele se faz passar por um preto velho e dá conselhos e ajuda as pessoas. Quando a gente pensa que Emmanuel, aquele rojão de luz do mundo espiritual, vai ter que reencarnar, quando a gente pensa que não existe isso, eu também não vou reencarnar. Você pode até ficar lá, você quer ficar 100 anos na escola? Fique à vontade. Mas para sair dali, o espírito terá que aceitar a reencarnação. Que pode ser, agora já não vai ser na Terra mais. Essas reencarnações de sofrimento, elas vão diminuindo agora, até que por volta de 2050 já vai estar o clima de regeneração implantado. Aí alguém fala, mentira, essa é ilusão que os espíritas inventaram. Ao lado desses terríveis que vieram para a sua última chance, se nós olharmos o mundo, nós vamos ver que as pessoas estão melhorando coletivamente. O preconceito de cor tem sido combatido. O preconceito de gênero, contra os homossexuais tem sido combatido. A violência policial não é mais aceita. Nós estamos vendo que esses meninos, os nossos filhos, sobrinhos e netos, eles têm um jeito diferente. Eles vieram preparados para esse novo mundo. Vocês veem que uma criança de 4 anos, você entrega um tablet na mão dela, dá 15 minutos ela já mexeu em tudo, já soube como arrumar. Por quê? Porque eles fizeram os cursos do mundo espiritual antes de reencarnar. Então, nós vemos que a necessidade do espírito é que vai determinar em qual mundo que ele vai reencarnar. E o corpo que ele vai receber vai ser compatível com a atmosfera desse planeta. Porque até entre os espíritas existe assim, não, mas se não tiver água, não pode ter vida no planeta. Não pode ter vida tal qual nós a concebemos. Mas pode ter outro tipo de vida, outro tipo de corpo, não necessariamente com anteninha, como o pessoal desenha os marcianos, mas com outros tipos. E o corpo, ele se adapta à atmosfera do espírito. O que acontece? Nos mundos de regeneração, o mundo ainda não é perfeito, mas qual a diferença entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração? No mundo de provas e expiações predomina o mal. O bom é a exceção. No mundo de regeneração, o bem predomina. Ainda existe o mal, mas a força do bem consegue puxar alguns desses para uma vida melhor. Então, o corpo, a sociedade, ela se adapta àquilo que a gente precisa viver para provar e para expiar. Professor, pensando na evolução espiritual, a reencarnação objetiva é progredir, é melhorar. Pode-se entender que as pessoas mais mansas, mais equilibradas, que às vezes está madura, conseguem discernir melhor. Ele já teve várias reencarnações e o espírito dele está mais preparado porque está mais agitado. Isso. Como é que é isso? É exatamente a questão. Dá para se perceber já? Você já consegue perceber que ao lado dos cantos dos dançarinos de funk, quando eu falo dançarino de funk, é tudo aquilo que o espírito da gente não suporta ver, Existem aqueles que já vieram preparados para isso. Eu não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que são jovens e são tão maduras. Elas são jovens de anos na Terra, mas elas são maduras, elas são sensatas, elas dão opiniões levando os dois lados em consideração. Então, esses espíritos, quanto mais eles amadurecem, mais eles evoluem. Então, vamos voltar na história. Esses que muitas vezes são jogados no fogo, esses espíritos que estão muito rebeldes, eles não podem mais nascer na Terra, porque a vibração ruim deles pode perturbar o projeto de evolução do planeta. Então eles vão nascer onde? Num mundo compatível com o estado espiritual deles. Aí nós voltamos no A Caminho da Luz de Emmanuel, quando ele fala:
que a terra foi planejada para ser provas e expiações. E os espíritos que vieram, aqui tinha dois tipos de espíritos. Aqueles que vieram do processo normal de evolução, que eram, digamos assim, os homens da caverna, e vieram espíritos muito inteligentes, que até hoje o povo estuda a engenharia do Egito e fala como que eles levaram aquelas pedras para aquele lugar. Então, o que acontece? Esses espíritos mais ingênuos, mais inferiores, eles continuaram evoluindo. Mas os que chegaram aqui bagunçaram a terra, já desde a época dos egípcios. Bagunçaram a terra, trouxeram a violência, a sexualidade desembestada e todos esses problemas que fazem com que a gente sofra tanto aqui na terra. Mas eles já vieram, já reencarnaram, já voltaram, tornaram a vir, tornaram a voltar. E uma coisa muito bonita que eu li num livro é que é o seguinte: após uma vida de muito sofrimento, muito mesmo, aquela vida de expiação mesmo, o espírito tem direito a uma vida melhor, mais calma, mais tranquila. Então, que vai servir para ele como refrigério para tantas dores que ele traz e ao mesmo tempo permitir que ele aprenda mais e evolua. Então isso é muito interessante, a gente pensar que existe o meu filho, ele tem 6 anos e ele é muito mais evoluído do que eu, que tenho 40. E isso é uma verdade, assim como nós temos alunos na escola que são muito melhores do que nós, mas também tem aqueles que são piores do que nós, que são mais rebeldes, que não querem aprender. Aí, por exemplo, se não existisse a reencarnação, Deus podia apontar o dedo e queimar aquela pessoa para ela parar de fazer loucura. Não faz isso, porque ele confia que aquele espírito há de evoluir e há de fazer muito bem na Terra. Muito bem, Sandra, foi um prazer enorme, né, você retornar. Em outro momento a gente retorna com outro tema. Sempre que precisar. Que Jesus abençoe todas as famílias e todos os nossos filhos e netos e sobrinhos e alunos, para que essas crianças construam um século melhor. Gente, fique com Deus, um forte abraço, até outra oportunidade.